Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Que o sol da justiça, que é Cristo, possa dar clareza, entendimento e sabedoria a todos nesse novo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 19 de agosto, a lição 8, ela tem como título Jesus e as crianças. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 10, do versículos 13 até 16. O que nós vemos aqui é que alguns responsáveis por crianças trouxeram até Jesus, algumas delas, para que ele, Cristo, as tocasse e as abençoasse. E os discípulos, observando isto, a intenção dos responsáveis por essas crianças, intercedem e impedem e repreendem a esses responsáveis para que não fizessem isto. Jesus, porém, vendo a atitude dos seus discípulos, ele indignou-se, né? E fala aos seus discípulos: deixa vir a mim os pequeninos, e as tomou nos seus braços de amor, e menciona que o reino dos céus é justamente das crianças. Jesus mostrou nesse momento ali na Judéia preocupação com as crianças, porque elas eram assim muito discriminadas, né? As crianças eram abandonadas, principalmente pelo sexo feminino. E ele mostrou para os discípulos e para as pessoas que estavam naquele momento, se nós queremos estar no reino dos céus, nós não devemos ser igual crianças puras, de bondade, inocentes, e que nós devemos ser iguais, né? E que os filhos, né, são dádivas realmente de Deus. As crianças do século I, ali na Palestina, na Judéia, elas eram vítimas, né, de um sistema patriarcal e social em que o poder e a dominação estavam nas mãos dos pais e dos senhores. E Jesus encontrou as crianças de sua época numa situação de exclusão, né? E no mundo greco-romano imperavam assim o desprezo e a violência sem limites contra esses pobres inocentes, as crianças, principalmente as recém-nascidas, né? E do sexo femininos, eles eram assim deixadas para morrer na natureza, abandonada. E os meninos, eles eram assim um pouco mais valorizados, mas também eles eram abandonados. As crianças no tempo de Jesus ocupavam assim uma posição social bem inferior a todos os demais pessoas. Semelhante assim a dos escravos, assim mais ou menos, que ela fala lá em Gálatas capítulo 4, versículos de 1 a 2. E os bebês, eles eram jogados realmente nas esquinas, abandonados pelos pais. E alguns, eles eram resgatados para no futuro serem criados e vendidos como os escravos, né? Principalmente os meninos. Além da influência, né, de fatores culturais e a violência contra as crianças, parece ter sido as condições socioeconômicas da maioria da população que eles encontraram nas crianças. Movidos assim pela mentalidade da época, os discípulos de Jesus tentaram impedir que as crianças se aproximassem de Cristo,
e que é narrado ali por Marcos no capítulo 10, versículos 13 até 14, que ele nos diz para nós refletirmos. E a Bíblia fala assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E está lá em Marcos 10, versículos 13 a 14. E aqui, né, nesse texto, nós vemos que os discípulos estavam demonstrando assim uma tendência da sociedade da época, né, da, da desvalorização das crianças, né, principalmente do sexo feminino, e a valorização dos grandes, né, que impediam que as crianças se aproximassem de Jesus. E essa atitude deixou Jesus assim bastante revoltado e indignado pelas atitudes, né, dos discípulos, principalmente, que conheciam realmente o Evangelho naquele momento, onde Cristo estava treinando a eles para que eles no futuro eles proclamassem o Evangelho. E eles, de discípulos, né, não entenderam o conceito de receber o reino de Deus como uma criança. Está lá em Marcos 9, versículos 33 até 37. E assim os discípulos repreendiam a todos que levavam suas crianças, seus filhos, e até o Mestre Jesus para serem abençoadas e curadas, né? Receberem também ensinamentos de Cristo, porque delas também é o reino dos céus. Essa passagem faz brotar a todos nós, claramente, um conflito assim de gênero e de prioridades que na sociedade hoje existe, né? Onde muitas pessoas preferem criar e adotar animais do que uma criança numa creche. E principalmente as crianças que possuem defeitos, né, possuem doenças mentais, elas são excluídas, elas não são adotadas, né? E, no entanto, tem cachorros com defeito que eles estão adotando, onde os animais têm mais valor do que uma criança. Parece que na sociedade de agora, né, de hoje, muitas comunidades de discípulos, eles continuam discriminando, continuam atuando da mesma forma, né? E esse conflito não para. O que a gente vê assim parece a tendência de aumentar dia a dia. Os discípulos de Jesus tinham outra preocupação e eles estavam assim planejando ocupar os espaços assim de poder, né, dentro de uma comunidade religiosa, dentro da família de Jesus, que até eles discutiam sobre qual deles seria o maior no reino dos céus, que está lá em Marcos 9:34. A proteção e o desenvolvimento das crianças como uma prioridade, né, no reino não era algo como a maioria. As crianças eram desprezadas. Jesus tem uma atitude surpreendente em público, né, porque ele corrige os seus discípulos diante de outras pessoas, com reações duras, né, em relação a todas as pessoas que maltratavam crianças. E é interessante que uma das fortes reações de Jesus tenha sido em relação às pessoas que queriam afastar dele as crianças, né? Pois bem, os discípulos tiveram que ouvir um ensinamento duro e inesperado por parte de Jesus naquele momento, onde o maior é aquele que na comunidade
é mais humilde, é servo de todos, é aquele que serve para servir os outros, ama todos, cede o seu lugar que está no centro, é aquele que se torna-se menor. E isto, o maior é aquele que, como líder, pratica e acolhe a todos, né? Seja crianças, viúvas, sejam pessoas que vêm de outros países, né? Refugiados. E tudo isto nós temos que fazer em nome de Jesus, porque o reino dos céus e a salvação é para todos. Está lá em Marcos 9, 35 e 37. Enquanto os discípulos, né, queriam impedir as crianças de chegarem até Jesus, ele carinhosamente, ele para tudo que ele está fazendo e vai corrigir seus discípulos, né, vendo que aquilo ali era algo grave. Tanto é que ele pega uma dessas crianças no colo e o abençoa, estabelecendo ali uma comunhão com essas crianças, né, uma ligação do seu amor e o acolhimento com a proximidade dele, Jesus, com o Deus Pai. E por isso, amigos, não deixe, né, que as suas atitudes, né, seu caráter de não cristão seja representada mal como um discípulo de Jesus. Nunca dê motivos assim para as pessoas incrédulas, né, observarem e pensarem que o céu não seria um lugar agradável. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, há uma transformação na sua vida, há uma modificação. Aquilo que está lá no seu interior é retirado de maldade. Você passa a manusear melhor as escrituras, ter entendimento, ser mais humilde, ser mais tolerante com as pessoas e não discrimina ninguém. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, ele vai levar você, a sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.